Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? O cristianismo, a construção de uma religião entre heranças, rupturas e apropriações. O cristianismo é frequentemente apresentado como uma revelação divina, eterna e inquestionável. Mas sua história nos mostra algo muito mais humano, uma religião construída, reconstruída, reinterpretada, influenciada por culturas anteriores, reformada por tensões internas e moldada pelas necessidades de poder. Se o cristianismo revela alguma coisa, é a capacidade humana de transformar os símbolos, canalizar os mitos e reinventar mensagens de acordo com sua época. Muito antes do cristianismo, as raízes ocultas da história bíblica, antes de Jesus, antes do cristianismo, já havia uma base cultural e simbólica sobre a qual todos os edifícios subsequentes foram construídos. A Bíblia hebraica, Taná, o núcleo do judaísmo, que já era inspirado em mitologias mais antigas, o dilúvio de Noé, replica o Jutta Mapstim do épico de Gilgamesh, na Mesopotâmia. O Jardim do Éden lembra o paraíso sumério de Dilmun. A batalha de Deus contra o Leviatã tem ecos no mito babilônico de Marduk contra Tiamat. A Bíblia hebraica não caiu do céu, é uma síntese monoteísta e moralizante das antigas histórias cosmogômicas do Crescente Fértil. Essa tradição seria o ponto de partida para o que mais tarde se tornaria o cristianismo. O impulso original, um movimento apocalíptico dentro do judaísmo, como que o cristianismo não nasceu como uma religião separada, nem como uma instituição poderosa. Foi em seus primórdios um movimento messiânico e apocalíptico dentro do judaísmo no século I, profundamente influenciado pela ocupação romana, a escravidão romana. Uma comunidade anti-elitista que proclamava a chegada iminente do reino de Deus, uma mensagem dirigida aos pobres, aos marginalizados e espiritualmente famintos. Uma visão de um mundo onde Deus logo interveria para derrubar os poderosos. Jesus não fundou uma nova religião, ele pregou a reforma do judaísmo com uma mensagem radical de compaixão, justiça e ruptura com a religiosidade vazia. Se transformou o judaísmo. Ele foi executado por Roma como agitador político e após sua morte o processo de reinterpretação começou. Alguns alegaram ter o visto fisicamente ressuscitado, outros entenderam sua ressurreição como exaltação espiritual. E muitos sentiram que sua presença vivia nos corações dos crentes como um sinal de que o reino havia começado. Aí veio Paulo de Tarso, o verdadeiro fundador do cristianismo universal. Não foi Jesus quem fundou o cristianismo como o conhecemos. Ele era Paulo de Tarso, um fariseu helenizado que nunca conheceu Jesus em vida, mas que após uma experiência mística fez dele o centro de uma nova religião. Ele pregou para os não-judeus, rompendo com normas rituais como a circuncisão e a lei alimentar. Ele introduziu a linguagem da redenção universal, do pecado original e do sacrifício vicário. Ele transformou Jesus no novo Adão, no Salvador de todos. Da mesma forma, o conceito de ressurreição, nem sempre literal, mas simbólica ou iniciática, já existia em religiões como os mistérios de Dionísio, Mitras e Osíris, onde a alma do iniciado passava pela morte e renascimento e ritual. E ele fez isso em grego koiné, a língua franca da parte oriental do Império Romano. Ele não estrutura, Paulo não mudou só a estrutura.
Paulo mudou a linguagem e mudou também a estrutura de pensamento. Ele introduziu ideias do estoicismo e do platonismo. Alma, salvação, pessoal, eternidade. Ele reformulou a fé em Jesus Cristo usando conceitos como logos, palavra, soter, salvação, psique, alma. E aí transformou Jesus num ungido. O que significa isso? A palavra Cristo não é um nome, mas um título. Vem do grego Christos, uma tradução do hebraico Mashiach, Messias, que significa ungido, ou seja, consagrado por Deus para uma missão. No judaísmo, o Messias era esperado como um rei justo, um descendente de Davi, que libertaria o povo. Com o tempo, no cristianismo, Cristo se torna sinônimo de divindade. Ele não é mais apenas um mensageiro de Deus, mas o próprio Deus encarnado. Esta mudança conceitual de um Messias político para um ser divino é provocada pela influência grega romana e paulina, não pelo próprio Jesus. Depois ele é chamado de Filho de Deus, um título mais político do que religioso no mundo romano. Muito antes de Jesus ser chamado assim, o título Filho de Deus já existia. Otávio Augusto, o primeiro imperador de Roma, que viveu lá entre 27 a.C. a 14 d.C., foi proclamado Divi Filius, filho do divino. As pessoas falavam de sua evangelização, boas novas, e ele recebeu adoração imperial com templos, profissões e liturgia. Quando os primeiros cristãos proclamaram que Jesus era o Filho de Deus, eles o fizeram em ruptura com aquele modelo imperial, mas o código já estava em vigor. Tratava-se de uma reapropriação simbólica radical que transforma o imperador deificado em um redentor crucificado. Nós sabemos que o peixe é um símbolo da fé clandestina e da mensagem codificada antes da cruz. O símbolo mais antigo do cristianismo era o peixe. E não é coincidência, em grego a palavra Christus significa literalmente peixe. Mas além disso, estas 5 letras formavam um acróstico secreto com todo o credo cristão primitivo. Jesus, Jesus, Cristo, Teu, de Deus, Ius, Filho, Soter, Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Era isso que queria dizer. Esse duplo nível de interpretação, palavra cotidiana e confissão de fé codificada, fez do peixe um símbolo ideal para comunidades perseguidas. Ela era discretamente desenhada em muros, estradas ou até mesmo na areia, permitindo que os fiéis se reconhecessem sem se expor. Assim, o peixe ao mesmo tempo era um símbolo de identidade, uma mensagem codificada e uma metáfora espiritual, como vemos nos evangelhos encontrados no Novo Testamento. Uma escolha simples é absolutamente brilhante. Constantino e a institucionalização da mensagem. Em 312, o imperador Constantino afirma ter tido uma visão celestial antes de uma batalha. Uma cruz luminosa com a inscrição: com este sinal vencerás. No ano seguinte, ele legalizou o cristianismo. Com o Edito de Milão, em 325, convocou o Concílio de Nicéia, onde a ortodoxia trinitária foi definida. E o ponto de virada, o cristianismo deixa de ser uma fé subversiva e se torna a religião do império. Foi um ato de fé? Uma estratégia política? O império estava desgastado e o cristianismo oferecia unidade moral, estrutura hierárquica e legitimidade divina. A cruz, um símbolo de tortura, se tornou uma bandeira de conquista. Constantino não inventou a fé, mas a institucionalizou e a normatizou e a adaptou ao poder. Com o tempo, essa mesma estrutura imperial se ficou rígida, autoritária, aliada ao poder político. Ao longo dos séculos surgiram resistências. O cisma do Oriente,
1004, ruptura entre o catolicismo romano e a ortodoxia bizantina, a reforma protestante, no século XV, Lutero denuncia abusos, vendas e de indulgências, pediu a volta do evangelho, a contra-reforma, guerras religiosas, novas denominações religiosas. Hoje existe mais de 4.000 denominações religiosas em todo o mundo, católicos, evangélicos, protestantes, pentecostais, gnósticos, independentes. Então não há uma unidade só no cristianismo. Concluindo, compreender não é destruir, mas liberar, aceitar que o cristianismo é fruto de heranças mitológicas, reinterpretações culturais, adaptações políticas e conflitos históricos. Não é um valor espiritual, ao contrário, permite ver a profundidade humana da mensagem e sua manipulação como dogma estático. Toda religião vive, muta e se adapta, se trai e se renova. E a fé mais valente é a que sobrevive. É isso aí. Um grande abraço. Tchau, tchau.